Olá, queridos. Que Deus esteja cuidando da vida de vocês, esteja abençoando vocês. Nossa oração é para que o coração de vocês esteja sendo consolado, confortado nesse tempo. Que esse seja um tempo de adoração, que esse seja um tempo que você guarde com sua família, que você guarde para você ter um momento de adoração a Deus, um tempo de oração, um tempo de abrir os teus ouvidos para aquilo que Deus quer tratar com você, para aquilo que Deus possa trazer ao teu coração. Nesse tempo eu quero ler um texto com você, antes que a gente comece a adorar. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, diz assim: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que nesse tempo, querido, que a gente tem passado de cultos à distância, em cultos no lar, onde cada lar hoje é uma igreja representada, que você não esteja se prendendo às coisas do tempo presente, entendendo que nós somos a igreja de Jesus, que estamos focados nas coisas que estão por vir, e é lá que está a nossa vida. A nossa vida não está presa a um governo, não está presa a uma doença, não está presa a um tempo. A nossa esperança não está nessa vida. A nossa esperança está no Cristo eterno. Então se atente nas coisas que você não está vendo. Se atente nas coisas que você está no futuro, está à tua frente, na presença do Deus eterno. Em meu coração há uma canção que demonstra minha paixão para o meu Rei e meu Senhor, para aquele que me amou. Em meu coração há uma canção que demonstra minha paixão para o meu Rei e meu Senhor, para aquele que me amou. Formoso és, meu Senhor, formoso és, amado meu, tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Formoso és, meu Senhor, formoso és, amado meu, tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor.
sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e meu tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu a mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Deus abençoe a todos. Paz e bênção, bom dia. Eu oro para que o Espírito Santo gere no nosso coração uma sensibilidade tão profunda que a nossa fala, os nossos pensamentos, as nossas atitudes sejam acolhedoras e que o nosso irmão, o próximo que está conosco nessa caminhada, sinta-se completamente abrigado na bênção que é a nossa vida, na vida do outro, quando nós permitimos o Espírito Santo trabalhar em nós e fazer com que a nossa vida seja uma vida de suporte, de apoio, de amor ao irmão e ao próximo. Amém. Eu quero ler aqui em João 13, de 1 a 15. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Louvado seja o nome poderoso do Senhor. O homem contemporâneo,
é bombardeado todo dia, o tempo inteiro, pelas redes sociais, pela mídia que o convida a trabalhar, a produzir e a consumir o tempo inteiro. O trabalho e a produção e o consumo estão nesse lugar que a mídia tem posto, mas necessariamente não deveriam estar. Porque para nós o lugar do trabalho, da produção e do consumo é o lugar de onde eles nos servem, onde eles são instrumentos para nós, para que a gente valorize e invista naquilo que é mais importante, a vida dos seres humanos. Portanto, quando nós trabalhamos, produzimos e consumimos, nós trabalhamos para que as pessoas não sejam tratadas como objeto apenas, mas que sejam tratadas como seres humanos. Por outro lado, em relação ao trabalho, ao consumo e à produção, nós percebemos que o homem contemporâneo valoriza, dá mais prioridade ao ter do que o ser. E esse movimento contemporâneo interfere na forma como a gente se relaciona, interfere na forma como a gente vê o outro, a gente interage com o outro. E exatamente porque as nossas relações, elas foram coisificadas, porque o próximo, o outro, tem sido visto como uma coisa, como um objeto, como uma pessoa que não tem sentimentos. Aliás, nesse tempo, ter sentimentos é algo proibido e demonstra fraqueza, limitação àquele que consegue expressar os seus sentimentos. Isso acontece porque as pessoas responsabilizaram o consumo pela sua felicidade, pelo seu bem-estar. Só que quando a gente traz Jesus para essa questão, a sua vida, tudo aquilo que ele nos ensinou, a gente, como nós vimos aqui nesse texto, a gente percebe que a experiência com Jesus de Nazaré sempre é uma experiência de amor, uma experiência de generosidade, de humildade, de doação. Foi isso que Jesus expressou lavando os pés empoeirados dos discípulos e mostrando para eles que o mais importante era que eles tivessem com ele, com Jesus Cristo, o Filho de Deus, essa experiência de amor, essa experiência de serviço, essa experiência de humildade que Jesus demonstra ali e incentiva o grupo de discípulos que tivessem também em relação a eles mesmos, a eles próprios, e em relação às pessoas que eles iriam alcançar com o poder do Evangelho. Por isso, aqui no texto, Jesus se dirige aos discípulos, se ajoelhando diante deles, com uma toalha e uma bacia, demonstrando que o movimento de Jesus, o movimento dos discípulos, o movimento de todos os cristãos deveriam ter origem nessa atitude de Jesus, que é uma atitude de amor, de humildade, de generosidade. Então, quando nós nos deparamos com Jesus, ou nós nos encontramos com Jesus, é com esse nível de sentimentos que nós nos encontramos. Nós recebemos da parte de Jesus. Então, se você vai a Jesus, com certeza, você sairá dali, daquela experiência, sabendo que o mais importante é o ser humano e o mais importante é que esses sentimentos eles sejam a base de todas as nossas relações com o próximo, com os irmãos, com as pessoas também. Porque esses sentimentos, na vida de Jesus, como vimos, eles são transformados em atitudes, em ações de serviço diante dos seus próprios discípulos e seria posteriormente no mundo também. Haja vista a entrega de Jesus na cruz, quando ele morre, nesse ato de serviço, de amor, fica estampado para o mundo todo, fica claro para o mundo todo que toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus, inclusive a sua morte, eram ações que acolhiam o outro nesses sentimentos de amor, de humildade, de perdão que Jesus Cristo demonstrava em todos os seus movimentos. Então, se nós nos convertemos a Jesus,
O que nós precisamos ministrar, o que nós precisamos revelar ao mundo, às pessoas, na nossa caminhada do dia a dia, é essa parte da nossa história que foi tocada por Jesus Cristo, que foi transformada por Jesus Cristo. E é interessante notar também que nessa relação com os convertidos, com os discípulos de Jesus, a gente recebe e a gente participa dessa história na vida deles, que foi tocada por Jesus também e foi mudada por Jesus a partir desses sentimentos. Então, estar em comunhão, estar em unidade com o irmão, com o próximo, significa essa troca de sentimentos, significa doar amor e significa receber amor também, porque Jesus Cristo está presente tanto na minha história, quanto na história do outro também. Está comigo nessa caminhada, o quanto está também na caminhada que esse irmão se propõe a fazer, o próximo se propõe a fazer, na presença de Jesus e com a sua companhia o tempo todo. Assim, nós valorizamos o outro sempre. Assim, o outro nos valoriza. Assim, nós respeitamos aquilo que o outro é, que o ser humano é, que a pessoa é, em Jesus Cristo, a partir dessa experiência de conversão, e encontramos no outro todo esse potencial acrescentado ali por Jesus Cristo, nessa experiência do encontro, do qual nós podemos usufruir quando nós entramos nessa relação de comunhão, de amizade, de amor com os irmãos, com o próximo, com os outros também. Eu preciso dizer para você, embora eu saiba que você já tenha percebido isso, que aquele gesto de Jesus pegar uma toalha e uma bacia foi um gesto profético acerca daquilo que a igreja viveria no mundo, como assim entre linhas ele deixa transparecer para Pedro e para os demais discípulos. Jesus, com esse gesto profético, antecipa os gestos, as atitudes proféticas da igreja na sua relação com o mundo, porque Jesus tira a igreja do mundo e devolve a igreja para o mais profundo, o mais distante do mundo, para que a igreja também consiga elaborar, executar os mesmos gestos proféticos que Jesus demonstrou ali enquanto lavava os pés dos seus discípulos. Então, aquele gesto profético de Jesus era sinal de que não o trabalho, não a produção e nem o consumo eram os mais importantes, que nem o trabalho, a produção e o consumo deveriam estar acima da pessoa, acima do ser humano, mas que, na verdade, deveriam servir ao ser humano. Não era um gesto onde as regras prevaleciam, onde claramente a estrutura institucional prevalecia, mas eram gestos que demonstravam que Jesus Cristo valorizava muito mais, respeitava muito mais o ser humano, a pessoa que estava diante dele. O gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos foi um gesto profético, porque era sinal de que a igreja seria representante de Deus no mundo. Seria a igreja que iria representar o Senhor no mundo, em todos os ambientes onde ela se encontrasse, para fazer o mesmo que Jesus fez, servindo ao outro, ao próximo, ao mundo, com gestos de amor, de humildade, de bondade, de generosidade, se doando ao mundo para que nessa doação, e apenas através dela, a igreja se constituísse como a representante de Deus no mundo. Isso significava dizer que nesse gesto profético de Jesus, Jesus ensinava que todas as vezes que o outro, que o próximo, que o mundo, a sociedade recorresse à igreja, procurando acolhida, procurando lugar, a igreja iria certamente devolver a essa procura gestos, atitudes de amor, cheias de sensibilidade,
sensibilidade a partir daquilo que Jesus ensinou e desejou que a sua igreja fosse no mundo. Uma igreja profética que profetiza a salvação, a cura, o bem-estar, o conforto ao ser humano através dessas atitudes de amor encontradas em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então esse ambiente sempre é um ambiente, através dessas atitudes, um ambiente onde Deus se manifesta, um ambiente onde Deus está ministrando através da igreja a sua graça e a sua misericórdia. E para isso nós não precisamos nos dirigir ao ser humano prometendo ao ser humano que qualquer tipo de regra ou movimentos místicos que a igreja faça ou ache que deva fazer, que não são essas regras e nem são esses movimentos místicos que vão trazer às pessoas o amor, a graça e a bondade de Deus. Não, são gestos de serviço, de amor ao próximo, de compromisso com Cristo, de entrega total, se doando para que o outro fique bem, para que o outro também faça a sua experiência com Deus e com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele gesto profético de Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, era sinal de que Jesus se entregaria na cruz do Calvário. Que o seu último gesto de amor, de doação em relação ao ser humano seria na cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário, o ser humano encontraria o perdão para os seus pecados, encontraria ali a santificação, a purificação necessária ao coração do ser humano para que ele pudesse manter essa relação de unidade, de comunhão com Deus, recebendo da parte de Deus a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua salvação. Então, naquele último momento ali, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele estava apontando para a cruz do Calvário, ensinando a seus discípulos que na cruz do Calvário ele iria, morrendo ali, resgatar o mundo, para que o mundo pudesse adentrar nessa relação de amor, de comunhão, de paz com Deus, a partir da cruz, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, que daria acesso a todos que quisessem a essa relação fraterna com Deus e pudessem viver também em relação fraterna, amigável com os seus irmãos, com os outros e com o próximo, entendendo que essa relação fraterna entre nós e a sociedade, é uma relação gerada na cruz, no serviço, na doação de Jesus Cristo, e que é possível que nós também, como sociedade, como igreja, vivamos dentro dessa relação fraterna, onde as nossas atitudes são atitudes de generosidade e de bondade, pois estamos aprendendo isso com Jesus Cristo. Assim, é na ressurreição de Jesus Cristo que ele apresenta para nós essa vida santa a partir da cruz, essa vida santa, essa vida pura, que na verdade é uma entrega de sacrifício. Nós também, quando vamos à cruz do Calvário, precisamos compreender que a nossa atitude, algumas vezes, será sacrificial, será uma atitude, embora de amor, de serviço, de generosidade, será uma atitude sacrificial, porque muitas vezes nós vamos precisar abrir mão da nossa vontade, daquilo que queremos, da nossa vida, para que o outro fique bem, para que o outro se sinta amado, valorizado, para que o outro se sinta abrigado. Não será fácil, muitas vezes, entrar nessa relação de comunhão com o outro para servi-lo, exatamente porque nós vamos precisar morrer em alguns aspectos para que o outro viva. Isso não significa que nós não receberemos vida também, porque ao servirmos receberemos a vida de Deus e receberemos a vida que o outro também está tendo para si a partir do Espírito Santo, capacitado, portanto, para nos abençoar a partir dessa vida. Mas em alguns momentos não será fácil, será muito difícil, será complicado abrir mão de nós mesmos, como Jesus fez ali naquele gesto e na cruz do Calvário, para que nós
nós tivéssemos vida. Então nós vamos morrer um pouco em cada relação. Nós vamos abrir mão de nós mesmos em cada relação para que a vida mútua, ela surja, ela seja real, ela seja transformada em atitudes, porque quando fazemos isso, encaminhamos ao outro a vida eterna. Então vamos, em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo que ele nos dote de sabedoria, nos capacite com a sabedoria dos céus, para que a cada dia a gente aprenda a valorizar o outro, a vida do outro. Isso não significa que nós não vamos valorizar a nossa vida. Significa que nós também, nesse movimento fraterno, vamos valorizar a vida do outro e vamos usar todos os recursos que nós temos, adquiridos através do trabalho, da produção, para que eles sirvam ao próximo, sirvam ao outro, sirvam ao irmão, e assim consigamos viver nesse ambiente fraterno onde a vida é valorizada e não é desprezada como tem sido desprezada hoje em dia à nossa volta. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, para que a nossa vida seja um caminho, a fim de que nós vivamos em fraternidade, onde o outro seja valorizado, onde o outro seja importante. E nós, assim, uma vez aprendendo com Jesus, nós vamos derramar na vida do outro o amor, a generosidade, a bondade, nos doando, Senhor, para que a vida seja preservada, para que a vida prevaleça. Antes de mais nada, a Tua vida em nós é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.